trabalho da disciplina de Medidas e Avaliação do professor Raul Osiek. Nosso trabalho vai falar um pouquinho sobre do treinamento de força para hipertensos. O envelhecimento atualmente faz parte da realidade da maioria das sociedades, sendo esse crescimento mais acentuado nas sociedades ocidentais. Houve um aumento das doenças crônicas não transmissíveis, de forma que a hipertensão arterial, o colesterol elevado, a obesidade e o diabetes seguem em tendência ascendente, especialmente na população idosa, que sofre mais incidência em desenvolver algumas dessas doenças. A hipertensão arterial sistêmica, ela é a doença crônica de maior incidência no Brasil e no mundo, onde indivíduos ativos apresentam um risco de 30% menor de desenvolver a hipertensão arterial do que as pessoas que são sedentárias. A hipertensão arterial ela é descrita por níveis pressóricos e alguns fatores influenciam para a situação, como as dislipidemias, a obesidade abdominal, a intolerância à glicose e a diabetes mellitus, que porventura acaba agravando ou podendo acarretar em uma morte súbita, um acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica e doença renal crônica, podendo ser fatal ou não. O treinamento de resistência, ele apresenta grandes resultados em relação às alterações nos indivíduos, como o aumento da força máxima, força de resistência e a força hipertrófica. Entretanto, para ocorrer alguma modificação, é necessário que seja realizada uma periodização de treinamento, uma organização dos estímulos do treinamento, atingindo de forma mais eficiente os objetivos do indivíduo, mantendo um trabalho mais individual e satisfatório. A maioria dos estudos eles evidenciam o protocolo mais utilizado quando trata-se de treinamento, que sendo eles de 5 a 7 exercícios por sessão de treinamento, entre 2 a 3 séries cada exercício, de 6 a 15 repetições cada um dos exercícios, podendo ser máxima ou submáxima, com cargas de 40% a 80% de uma repetição máxima, ou utilizando a escala de percepção subjetiva de esforço com intensidade difícil. E o intervalo ele pode variar entre 60 segundos a 120 segundos, depende da percepção do indivíduo que está sendo aplicado o treinamento. Verificou em estudos uma redução na concentração sérica da proteína C reativa em virtude da diminuição da massa gorda, deduzindo assim que tal tipo de treino é efetivo para a prevenção, bem como também o tratamento não medicamentoso contra a hipertensão arterial. Uma das explicações para a regulação da pressão arterial é a afetivação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é basicamente uma cascata endócrina produzida por diferentes órgãos que interagem entre si a fim de manter a estabilidade hemodinâmica dos indivíduos. Os principais mecanismos de ativação desse sistema são a insuficiência cardíaca, a restrição do sódio e a contração do compartimento intravascular, que designa a desidratação, hemorragia, diarreia e hipotensão arterial. Quando os rins percebem que houve uma queda da pressão arterial, eles liberam na corrente sanguínea uma enzima plasmática chamada de renina, que vai de encontro a uma proteína plasmática chamada de angiotensinogênio, na forma inativa, que na presença dessa renina é convertida em angiotensina, na forma ativa. Da proteína tem como função a vasoconstrição, que irá gerar um aumento da pressão arterial. Essa variação de pressão é percebida pelas glândulas adrenais, liberando assim a aldosterona. Esse hormônio ele atua nos rins, fazendo com que estes reabsorvam mais sódio nos túbulos renais, regulando assim a nossa pressão arterial.
Durante a realização de exercícios intensos, ocorre um aumento da nossa pressão arterial, a qual contribui para que parte desse volume plasmático seja direcionado ao espaço intersticial, reduzindo o volume sanguíneo e, consequentemente, o retorno venoso ao coração. Isso se traduz numa diminuição de volume de ejeção, do débito cardíaco e do controle da pressão arterial na pós-realização de exercícios. Contudo, estudos que investigam os efeitos dos exercícios físicos voltados à força ainda são incipientes. Embora eles tenham reduções significativas na hipertensão arterial, parece ter um efeito protetivo contra o agravamento da doença, podendo assim ser utilizado pelos indivíduos hipertensos, inclusive como atividade complementar do seu tratamento. Além disso, é recomendado que hipertensos com níveis de pressão arterial mais elevados ou que possuam mais de 3 fatores de riscos associados façam testes ergométricos e avaliações cardiovasculares completas antes de iniciarem treinamentos esportivos e no decorrer da sequência dos seus treinos. Lembrando que é responsabilidade do profissional de educação física conhecer o histórico do seu aluno, através de uma anamnese e uma avaliação física. Nestes casos, também o controle de exames constantes, já que com a alteração do quadro fisiológico, pode haver a necessidade de mudança nos treinos. Esse controle, ele deve ser rígido para que o exercício físico não traga resultados negativos para a pessoa com comorbidade. Pode haver risco, sim, para pessoas hipertensas praticantes de atividade física. Caso esse treinamento não seja controlado, pode aumentar a pressão arterial ainda mais, podendo dilatar todas as artérias, de forma que as artérias mais finas do corpo, que se localizam no cérebro e no coração, podem se romper, ocasionando um AVC ou até mesmo um infarto durante indivíduos portadores de hipertensão arterial que vinham a ser acometidos pelo vírus do Covid-19. Certamente, relatavam que aqueles com históricos de práticas regulares de atividade física, do tipo aeróbicas e resistidas, tiveram mais recursos endógenos para o enfrentamento da doença. Encontramos ainda estudos divergentes, nos quais relacionavam medicamentos da hipertensão arterial ao vírus da Covid-19. No caso da hipertensão, havia uma teoria de que os medicamentos para pressão alta favoreciam a ação do novo coronavírus. O estudo relata que para infectar as células, o SARS-CoV-2 utiliza a enzima conversora da angiotensina 2, que é chamada de ECA2, e fica presente nas células do pulmão, rins e outros órgãos. Alguns desses remédios são usados pelos hipertensos, os quais elevam o nível dessas enzimas, que ajudam na infecção do coronavírus. Porém, muitos estudos começaram a descartar essa hipótese. 3 pesquisas não encontraram uma relação entre medicações e o agravamento de casos da Covid-19. Aliás, é provável que os pacientes com pressão arterial descontrolada ou que já tenham algum problema por conta dela estejam mais em risco. Sendo assim, não é para abandonar o tratamento por causa do novo coronavírus. Os remédios, eles são fundamentais para o tratamento da hipertensão e das insuficiências cardíacas. A SBG, Sociedade Brasileira de Genética, ainda acrescenta, recomendando que os hipertensos reforcem suas medidas de prevenção, como se distanciar socialmente e usar máscaras, o que vale, aliás, para portadores de doenças cardiovasculares no geral. Por fim, é sempre recomendado que os treinos sejam guiados por profissionais qualificados. Então, procure sempre um profissional de educação física para orientar os seus treinos.